pessoal, meu nome é Fernando e hoje vamos estar resolvendo a questão 136 do caderno amarelo de matemática do ano de 2017. Bom, essa questão diz o seguinte: os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação, representando ao longo de um intervalo definido de tempo a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Daí ele dá esse gráfico aqui, como vocês podem ver, e ele faz a seguinte pergunta: quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? Então, ele quer saber quantos minutos o veículo ficou parado nesse intervalo de tempo. Bom, para isso, a gente tem que analisar esse gráfico aqui. Analisando esse gráfico, muita gente pode cair numa pegadinha muito básica, porque vemos que aqui ele parte do zero, tanto na direção de tempo, quanto na direção de velocidade, os eixos, né? E o que muita gente pensa é que aqui, de 0 até 1, aqui seria como 1, 2, 3, 4 e assim por diante, que de 0 até 1 ele tem velocidade nula. Muita gente pensa isso, porque aqui a gente vê que não há uma variação de velocidade. Mas isso significa somente que não há uma variação de velocidade, e não que a velocidade é nula. Porque nós vemos que a velocidade parte do zero aqui para crescer nesse eixo. E aqui a gente vê que ela começa em provavelmente 1, se for seguir o gráfico. Então, daqui até desse ponto até esse ponto, a gente vê que na verdade não alterou a velocidade, mas também na verdade não é zero. Então, esse ponto daqui a aqui a gente não pode contar. Do ponto 1 ao ponto 2, vemos que tem uma variação de velocidade. Se tem uma variação de velocidade, logo já não é nula. Então, podemos cortar esse ponto também. Do ponto 2 ao ponto 3, tem de novo uma variação de velocidade. Já não é nula. Do ponto 3 ao ponto 4, de novo aquela situação do ponto 0 ao ponto 1. Porque do ponto 3 ao ponto 4, a velocidade é constante, mas ela não é igual a zero, porque não está sobre o eixo. Então, a gente pode cortar esse ponto também. Agora, vamos analisar do ponto 4 ao ponto 5. Tem uma variação de velocidade. Lógico, logo não podemos colocá-la como zero. E do ponto 5 ao ponto 6 também tem uma variação de velocidade. Também não podemos colocá-la como zero. Agora, do ponto 6 ao ponto 8, vemos que a velocidade está tocando o eixo. Então, ela é igual a zero, porque vendo o eixo vertical, ela parte do zero e vai até determinado número. Mas como ela está tocando esse eixo, o eixo horizontal, no eixo vertical ela é igual a zero. Aqui sim, a velocidade é igual a zero. Podemos marcar esse ponto de 6 a 8. E logo o veículo está parado. Já nessa parte de 8 a 10, há de novo uma variação de velocidade. Logo, o veículo não está parado. Então, vemos que ele fica do tempo 6 ao tempo 8 parado. E essa é justamente a resposta da questão. 8 menos 6 é igual a 2. Então, o tempo total que ele fica parado ou imóvel, como diz na questão, é 2 minutos, que corresponde à letra C de nossa questão.